Estamos de volta com o Zona Multicor e hoje estamos falando sobre LGBTI+, no esporte. Uma pesquisa do IBGE em 2015 mostrou que menos de 40% dos brasileiros praticam esporte ou atividade física. Põe uma roupinha confortável, faz um alongamento, que agora o VRA vai entrar em quadra de várias modalidades. Conta a sua história aqui pra gente também. Mande suas artes, seus closes, seus rolês, os rodejãs. Agora com 1 minuto só, tá? Pode chegar na nossa página no Facebook ou no e-mail zonamulticor@gmail.com. Rola uma união muito grande através do espírito esportivo. Existe essa comunhão também no meio LGBT, se não for para jogar, pelo menos para assistir jogos, para compartilhar com os amigos. Então, Maria, sim. Eu tenho amigos que jogam também comigo futebol, mas outro esporte também que eu gosto muito é o voleibol. E aí eu me reúno com amigos, principalmente LGBTs, geralmente gays, e a gente joga vôlei lá na praia do quartel. E aí é ótimo porque é um ambiente onde a gente se sente confortável para dar a pinta, para jogar da forma como a gente quiser. E é isso, é importante a gente estar junto também porque são espaços que nos fortalecem enquanto pessoas LGBTs. Uma coisa interessante é que assim, os esportes têm sido cada vez mais introjectados nesse meio. A gente tem, inclusive, alguns grupos que se reúnem. Em São Paulo, eu conheço um que é bem famoso, que é Unicorns Brasil, que eles se reúnem para jogar, para fazer corrida, crossfit. E, assim, a maioria é LGBTI+. Assim, eles aceitam também pessoas hétero, mas, obviamente, que ali é o espaço deles, né, de confraternização, de troca. É um grupo, inclusive, com mais de 150 pessoas, né, hoje? Exatamente. Do mesmo jeito que também acontece com mulheres, né, que se juntam para jogar futebol, para jogar vôlei, né, sem ter aquele peso de como o esporte normalmente é representado. Até porque em muitos desses meios, né, LGBTs, por exemplo, acho que no vôlei tem muito dessa questão, né, de muitas gays se juntarem para jogar, mas também não tem muitas meninas. Fica só restrito aos gays, entende? Sim. Eu vejo muito isso também. Verdade. Gente, para vocês, o que falta no mundo dos esportes para mudar ou pelo menos amenizar essa discriminação que existe? Então, Davi, o que eu vejo é que falta uma organização e uma mobilização de todas as estruturas que fazem parte do esporte, seja a torcida, seja as entidades que regem o esporte, a imprensa, os próprios jogadores e jogadoras. Acho que a gente precisa debater sobre o que é orientação sexual, esses papéis de gênero, e debatendo, tendo educação sobre o que é a sexualidade e as suas formas de ser, como nós somos LGBTs, vai dar acesso à população mais tolerância para falar sobre o assunto e para amenizar essa LGBTfobia nesses espaços. Concordo plenamente com o Eduardo e acredito que eu vejo o esporte, né, como uma microcultura que está inserido numa cultura maior e, como tal, é um evento também que perpassa pelas questões políticas, né, culturais e sociais. E como política, né, acho que o esporte ele precisa ser mais visto como uma política pública. Ainda é muito invisibilizada a presença das mulheres, das pessoas LGBTI+, nos esportes, né, por conta dessas estruturas que a gente falou aqui durante todo o programa, né, dessas proibições, até por meio de leis, por meio de afastamentos e silenciamentos, né, dos esportes. Quando a gente estrutura o esporte como masculinidade hegemônica, a gente está afastando mulher, a gente está afastando pessoas que desviam dessa norma de sexualidade ou de apresentação ou de identidade de gênero, né, e a gente, obviamente, que afasta essas pessoas da comunidade. Então, quando a gente pensa em políticas públicas que
dialoguem com as mulheres, dialoguem com as pessoas LGBTI+, a gente está promovendo, né, essa mudança, essa movimentação de estruturas. Para além disso, a gente precisa de um trabalho efetivo e recorrente, né, sobre a tolerância e o respeito, junto a todas as comunidades e a todas as esferas. O esporte, né, o futebol, o vôlei, é mais uma delas. A gente precisa trabalhar isso porque a gente tem um percurso histórico de invisibilidade. Quando a gente, até pouco tempo atrás, tinha uma proibição de esporte de contato pelas mulheres, e aí a gente está colocando boxe, futebol, vôlei. Eu nasci na década de 80, então, assim, meados dos anos 80, isso foi finalmente derrubado, né, pós-ditadura aqui no Brasil. Em outros países também teve o mesmo percurso histórico. Então, se a gente pensa que até meados dos anos 80 as mulheres eram proibidas de uma série de esportes e elas hoje que podem finalmente se expressar através disso, né, a gente vai entender por que tem essas invisibilidades e esses afastamentos. A mesma coisa acontece com o público LGBTI+, mas por uma questão diferente. As pessoas não podiam se demonstrar os afetos, não podiam se portar da maneira que gostariam de se portar, porque até pouco tempo atrás era visto como doença, tinha até isso aí. Então, assim, a gente tem que perceber que todos esses percursos, eles precisam de um impulso, né, para serem novamente representados. Então, eu acredito que a gente precisa de tudo isso que o Eduardo pontuou e também de pensar pela ordem política, né, ideológica, e trabalhar com as políticas públicas em torno do esporte, para essas outras esferas. Porque a gente trabalha em esporte, por exemplo, nas comunidades, com crianças em risco, né? Porque é um elemento agregador de sociabilização. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Nesse outro âmbito, com esse recorte de gênero. Quando tu faz esse recorte sexista e aí quer trazer ele para essa experiência LGBT, é muito importante porque demonstra exatamente como tu estava falando no começo, de que, por exemplo, no futebol e em vários outros esportes, existe essa questão de ser esportes masculinos, porque depreende-se que do masculino você vai ter força, você vai ter virilidade, você vai ter agilidade. E quando a gente faz esse recorte, inclusive para trazer para a experiência LGBT, isso parece, essa performance parece um pouco destoar, né? Porque já associa, tipo, a um homem gay, ele vai performar feminilidade, e aqui não é espacinho de mulher, né? Não é para competir como mulher, aqui a gente se compete como homem, briga Exatamente. como homem. Então, é muito interessante essa questão do recorte sexista nessa discussão, né? E também lembrar, assim, da importância do papel da educação, né, da escola, assim, nessa iniciação dessas crianças, né? Porque se acontece essa discriminação no mundo dos esportes, também é apenas um reflexo, né, do que a gente aprende em casa, no dia a dia, né, nas ruas. É espelho. Enfim. Exatamente. E assim, felizmente nós temos torcidas aí no âmbito do futebol falando, debatendo sobre LGBTs, sobre machismo, chamadas as torcidas antifascistas, que tem crescendo em vários clubes do Brasil. Que bom pensar que esse debate está chegando em outros espaços e está ocupando espaços para mudar essa realidade. Exatamente. E ainda bem que crescente, né? As pessoas como você também, com atitude corajosa, de se autoafirmar nesses espaços, né, difíceis e ainda muito opressivos. E outras torcidas, como a Galo Queer, a Flamengo e o Corinthians tem a Flamengo Livre, Corinthians Livre, que são torcidas LGBTI. E a gente tem também torcidas femininas, né, bem engajadas, movimentos feministas, como o caso das meninas da Coralinas, as meninas do Elas e o Esporte, a torcida organizada do Náutico Catimbuzeiras e por aí várias outras, né? Lei número 3.199/1941, artigo 54. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Com a revogação desta lei e o crescente movimento de incentivo ao esporte, em 1999, a Federação Pernambucana de Futebol organizou o primeiro campeonato feminino de futebol em Pernambuco. E vai para essas mulheres a nossa homenagem de hoje.
Muito chique, né? As meninas arrasam. Mas que pena que hoje o programa está terminando. Agradeço a presença de Dudu. Obrigado por ter vindo, Eduardo. Obrigado, que eu que agradeço, gente, o convite. Acho que é muito importante a gente discutir esse tema. E para todas as pessoas LGBTs que estão assistindo a gente, vamos ocupar esse espaço nos esportes, gente, que esse espaço é nosso. Valeu, gente, foi um arraso. Isso aí, Obrigado a você. valeu, obrigada, Dudu. Obrigado também, Soraya, por ter vindo. Agradeço bastante. Eu que pela sua agradeço o presença. convite, foi massa debater com vocês, escutar outras vozes também. E quem também quiser se interessar por estudar esse tema ou ouvir um pouquinho mais sobre, é o Observatório de Mídia e Gênero lá da UFPE, o OBMídia UFPE, obmediaufpe.org.br. Pode lá acompanhar os artigos, os vídeos que alunos e professores produzem. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de mandar o seu VRA pelo Facebook, Zona Multicor, ou pelo e-mail, zonamulticor@gmail.com. A gente se vê na próxima semana. Tchau, gente! Ih!